Fala, turma, tudo bem com vocês? Está no ar o Fala Aí, o seu podcast de inteligência artificial. Como você bem sabe, a cada semana, a cada mês, você tem aqui as novidades mais recentes desse universo de inteligência artificial e também sempre com novidades de cada setor. Hoje a gente vai falar aí do setor aí de software e também com dois caras que acompanham com lupa a inteligência artificial. Eu estou falando do Otávio Argenton, que é CEO da consultoria de tecnologia Software One, que atende aí milhares de clientes no Brasil, e eu também estou falando com o Rodrigo Garcia, que é Head de Negócios da C-Vortex, que é uma fabricante sediada em Minas Gerais, né, em Uberlândia, de software. Obrigadíssimo pela presença aqui no Fala Aí. Eu vou começar com você, Otávio, porque você vem com grandes novidades dos Estados Unidos, porque você foi, em janeiro, para a maior feira aí do varejo no mundo e você acaba de chegar de Seattle, onde você teve aí na Microsoft, na Amazon. Eu quero que você traga notícias mais recentes, quentes ao nosso espectador e ao nosso ouvinte. O que mais tem se falado? Será que é a inteligência artificial que todo mundo quer saber? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Aqui eu também ao lado do Garcia, aqui, que também é um super fera conhecedor desse tema e do mercado também. Estive nos Estados Unidos por 2 vezes esse ano já. A primeira em Nova York para a NRF. A NRF é a maior feira de varejo do mundo, então teve muita gente lá, muitas pessoas passaram por lá, as empresas brasileiras com muito interesse nessa feira também, tanto é que o grande público dessa feira é um público brasileiro, um público que estava lá falando português para entender o que estava acontecendo lá, e o que estava acontecendo lá? Inteligência artificial. Esse era o tema chave da feira, todo mundo queria entender como a inteligência artificial poderia ajudar o varejo a ser mais produtivo, mais inovador, ter melhores resultados, atender melhor os seus clientes, ter melhores resultados internos com seus funcionários, para os seus acionistas e tudo mais. Então, esse era o tema central lá em Nova York. E aí, logo depois, eu fui para Seattle, realmente estive lá na sede da Microsoft, com alguns clientes, onde a gente foi fazer algo mais profundo dentro da inteligência artificial, entender casos práticos. Então, na feira você vê muita coisa exposta, né? Olha o que você pode fazer. Muitos problemas dos clientes, é isso? Muito. E lá em Seattle a gente conseguiu entender casos práticos, casos reais, dores latentes dos clientes para resolver com inteligência artificial. Então, assim, não é um tema que eles estão estudando, é um tema que eles já estão colocando em prática, já estão querendo sair na frente, à frente do mercado, dos seus concorrentes, porque isso vai resolver grandes coisas e trazer grandes soluções para esses clientes. Rodrigo, você é head de negócios de uma fabricante de software, né? Ela foi fundada quando? Olha, a Vortex no mercado ela está há 2 anos. Há 2 anos. No entanto, nossa empresa vem de 18 anos. Ela já nasceu nesse universo de inteligência artificial. Exato. Agora, qual que é o maior impacto, por exemplo, no teu setor de software, que eu imagino que deve ser imenso, da inteligência artificial para fabricar software? Tá, antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer, Otávio. Tá? Olha, falando de desafios da inteligência artificial hoje para fabricar software, né? A própria IA hoje, você pode utilizar ela para codificação de software, né? Então, hoje, a gente estava discutindo um pouco antes, né, Otávio? Você pode pedir para que o IA escreva o código-fonte de softwares hoje. Já existe software sendo reescrito por IA hoje, né? Então, isso não é ruim para o teu negócio? Olha, parece ruim, né? Mas a intuitividade, a inspiração ainda é algo que a IA não consegue copiar, né? Pode parecer ruim, mas a gente ainda está longe, né? Os softwares escritos por IA ainda precisa muito de polimento, vou dizer assim, né? E o negócio ele tem uma mudança muito espontânea, né? Ela muda muito rápido. Então,
a inteligência artificial não consegue se adaptar tão rápido assim, né, para poder estar reescrevendo o volume de software que nós precisamos, né? Uma das grandes discussões quando a gente fala de inteligência artificial isso tomou aí boa parte do ano passado, né? E talvez esse seja o motivo do interesse das pessoas no mundo todo sobre essas duas palavras, né? Inteligência artificial e o risco, talvez, que ela pode mexer no mercado de trabalho, Sim. com tantos Sim. empregos. Qual que é o impacto imediato que vocês acham? Vocês acham que vocês veem que tem algum setor que já está sendo imediatamente impactado? Vamos lá. Primeiro, a adoção da inteligência artificial hoje ela é muito mais rápida de qualquer adoção de tecnologia que a gente teve no passado. Então, só um dado rápido aqui. Para o telefone móvel, nosso celular, estar na mão de 100 milhões de usuários, demorou 16 anos. Para o Facebook, está na mão de 100 milhões de usuários, demorou 7 anos mais ou menos. A internet demorou 7 anos mais ou menos para estar na mão de 100 milhões de usuários. O Facebook, 4 anos e meio para estar na mão de 100 milhões de usuários. O ChatGPT, você chuta quanto tempo demorou para estar? Eu sei que é pouco, mas eu não sei quanto tempo deu. 2 meses? 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então, a adoção é muito rápida. Então, e o porquê que a adoção é muito rápida? Porque tem a questão da linguagem natural. Você pega lá atrás, eu dei o exemplo do celular, era uma coisa muito disruptiva, porque você estava acostumado com o telefone fixo, tal, o celular, para todo mundo ter acesso ao celular, que ele era muito caro, e depois você entender como mexer aquilo, demorava mais. A internet é a mesma coisa, era mais difícil de ter, o computador tinha que ter em casa, aquele negócio da linha de escada, lembra aquele negócio lá de trás? Enfim, o Facebook já foi muito mais rápido, 4 anos e meio, porque todo mundo já tinha basicamente um desktop ou um telefone na mão. Era mais a questão da tecnologia ali de entender o que você poderia fazer com o Facebook. E o ChatGPT chegou ali de uma maneira muito mais fácil para todo mundo, porque todo mundo basicamente já tem um telefone, um mobile que consegue acessar a internet, ou um notebook dentro de casa que consegue acessar a internet, e você não precisa de um conhecimento super técnico para trabalhar com o ChatGPT ou com inteligência artificial, porque ele usa uma linguagem natural. Dito isso, a adoção é muito rápida. E com a adoção muito rápida, basicamente a inteligência artificial, ela substitui ou ela agiliza o processamento ou o cérebro humano através do computador. Então, algumas tarefas rotineiras que você faz, que você demora tempo para fazer, ou muito tempo para executar, ela vai ser diminuída ou totalmente feita pela inteligência artificial. Aí você fala, tá, então quando você pensa no mercado de trabalho, o que pode ser impactado com isso? Atividades que são muito rotineiras, que basicamente você tem uma entrada de informação, processa aquilo e devolve. Então, se você pegar... vou dar alguns exemplos aqui. Um call center. Não, eu pensei, quando você está me falando isso, eu pensei num call center. Num call center, caixas de supermercado, cobradores, enfim. Lembra lá atrás, nos elevadores... Os frentistas, que os por ascensoristas... Fala, putz, vai acabar o emprego dos ascensoristas, porque Lembro. agora o elevador está automático. Você entra, você aperta um botão, ele te leva lá. A inteligência artificial está fazendo isso com outras áreas. Então, você pega o call center, e aí o Garcia tem muito conhecimento também para falar sobre isso, é uma oportunidade gigantesca de, primeiro, você ter ganho de produtividade no call center, ele sabe o quanto de dinheiro as empresas economizam e o quanto de satisfação dos usuários ou dos clientes aumenta quando você é atendido de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficiente. Então, se você tem inteligência artificial ali, primeiro, o atendimento vai ser muito melhor. E depois ele vai ser muito mais rápido. E aí, essa é uma coisa que a gente consegue olhar e falar assim, isso pode ser impactado. Não quer dizer que vamos acabar com os call centers e que muitas pessoas vão ficar desempregadas. É a evolução, né? É bom, mas aí, por exemplo, num call center, Garcia, a gente vai estar falando o quê? Com máquina? Foi bem colocado pelo Otávio. Na verdade... Porque a minha dúvida é o seguinte, como é que você vai atingir essa eficiência que muitas vezes você vai ter eficiência, sim, você vai ter uma economia nos custos para a empresa. Perfeito. E você vai ter, talvez, realmente um aumento de satisfação. Ou seja, olhando esse cenário aqui, é um cenário quase perfeito. Sim. Exato. Mas como é que vai funcionar isso? A gente vai estar falando com uma... Bom, a IA ela vem mais com um conceito colaborativo do que substitutivo. Claro, né, que já é um conceito bem antigo, as URAs, né,
Fala, ó, entra o menu de voz, você escolhe as opções, já vinha substituindo o ser humano há algum tempo, né? Direcionando melhor o atendimento, autosserviços, né? Então já é antigo e a IA vai proporcionar isso melhor ainda hoje com linguagens naturais. Então, em vez de escolher o menu, você pode simplesmente dizer qual é a sua intenção para ela te atender, né? Mas na colaboração, melhorando a qualidade do atendimento do operador, né? Enquanto ele está falando com o cliente, diminuindo esse tempo de resposta, ela vem com muito mais força. Então, imagine, você não precisa mais de um atendente bilíngue para poder conversar com outra pessoa em outra língua. Ele pode substituir frases com erros gramaticais ou concordância verbal imediatamente, melhorando muito a qualidade e otimizando o tempo de atendimento. Então, diminuição de tempo, mais atendimentos com o mesmo volume de pessoas, diminuição de custo. Então, é colaborativa o que há. Agora, Otávio, você estava me falando que essa feira do varejo nos Estados Unidos, que realmente é muito conhecida e tradicional, né, realizada em Nova York em janeiro, metade da galera que está lá, de uma feira gigantesca, é brasileira. Exatamente. Metade da turma lá é brasileiro, com empresas do varejo de todos os rincões desse país. Além das grandes, que são muito conhecidas, você tem lá um varejo pequeno, médio, de todo lugar do país. Do sul do país, do nordeste, do norte. Essa turma brasileira que trabalha com seu comércio, ela está em busca do quê? Algumas coisas. Primeiro, eficiência operacional. Então, quando você trabalha no varejo, as margens são muito baixas, a gente sabe disso. Tem muita commodity, então você tem que trabalhar com margens baixas, porque a concorrência está aí, você tem que atingir o máximo de eficiência possível para que você tenha um resultado ali financeiro bom no final. Então, a primeira coisa é buscando eficiência. Com a inteligência artificial, eles buscam entender como que eles conseguem ter melhor produção, melhor gestão, tanto financeira, de caixa, enfim, como gestão de pessoas, tomada de decisão melhor. Então, eles buscam primeiro eficiência. A segunda coisa é com relação a cliente. Como eu atinjo o meu público correto? Então, eu tive lá com fabricantes de sapatos, por exemplo. Então, esses fabricantes de sapatos, eles têm que identificar o público correto. E para duas coisas. Primeiro, para eles terem a melhor eficiência na hora de produzir, eles não produzirem muito mais do que eles precisam, então eles já conseguem identificar qual que é o público que eles vão atender, e depois garantir a satisfação desse cliente que ele está atendendo, porque ele está ouvindo esse cliente. E como que ele ouve? Através de dados que a inteligência artificial interpreta. Então, a inteligência artificial consegue mapear quem são os clientes, aonde eles estão, quais são as necessidades desses clientes, para essas empresas desenvolverem um produto, ou um sapato, no caso, que atenda aquelas necessidades e de uma maneira direta, um marketing digital, alguma maneira direta de acesso a esses clientes, ofertar aquilo para aquele cliente fala, putz, era exatamente isso que eu estava procurando. Então, aqueles famosos arrasta para cima, que você já deve ter visto, ele é muito assertivo hoje, porque tem ferramentas para isso. Você fala assim, putz, como adivinhou que eu estava precisando exatamente disso? Porque a inteligência artificial está por trás ali, te auxiliando e te escutando, como o Garcia falou, para te prover a melhor solução, o melhor produto. É bom você ter falado isso, porque isso é uma discussão que muito provavelmente vocês já tiveram na casa de vocês, com amigos, familiares. Nossa, a gente está falando de um assunto aqui, a gente está falando de um sapato que a sua filha quer. E, de repente, ela abre uma rede social, qual vai ser o primeiro anúncio que ela vai ver? Sapato. Um sapato. Como isso é possível? Vocês dois que acompanham esse universo, porque você chega nas gigantes de tecnologia, eles garantem que os celulares não nos escutam, não estão escutando essa conversa se a Siri não estiver ligada. Eles garantem. Como é possível, hein, Garcia? Bom, estudo de comportamento nas redes sociais. Então, na verdade, não foi dito sapato, mas em algum momento foi feita uma busca no Google, foi curtido alguma coisa no Instagram. Então, é disso que esses caras vivem também, grandes massas de dados e interpretação do comportamento dos usuários, né? E dos gostos. Então, se você viaja, você tira uma foto, eles conseguem analisar até a imagem de fotos, né? Então, você faz uma imagem, eles descobrem via geolocalização que você está em determinado local e começa a te oferecer serviço daquele local. Isso
até simples de se fazer. Agora, vocês acham, vou perguntar para você, Garcia, qual é a habilidade humana que você acha que a inteligência artificial não vai conseguir de maneira alguma replicar? Eu falei até na primeira pergunta, a inspiração. O que seria inspiração, né? Inspiração é algo que vem praticamente de um sentimento. Então, você vai compor uma música, né? A pessoa pode falar, não, Rodrigo, eu já vi a IA compor uma música. Não, você viu ela pegar uma massa de dados gigantesca de música, cruzar e tirar algo de lá. Mas a inspiração de você criar algo do nada, do zero, às vezes você está inspirado porque você perdeu uma namorada. Você está inspirado, às vezes, até porque você consumiu álcool, não sei. Então, isso vem de um lugar que a gente não sabe. Ou pintar um quadro, né? Então, a inspiração, realmente, a intuitividade é algo muito complexo de você fazer com que uma IA sinta para produzir algo que vem da alma, será? Acho que Você vê muita produção de vídeo hoje, muitas coisas. Cria um vídeo de alguém caminhando em Marte, fazendo não sei o quê. Ele cria o vídeo. A qualidade da imagem é espetacular. Só que não tem alma, é isso? ainda falta a emoção. Exatamente. Exato, Como que toca o seu público de uma maneira diferente. Você está falando de vídeo e agora vem o vídeo da OpenAI, né? Sim, sim. Né? O ChatGPT em vídeo que já está trazendo milhares de discussões, né? Porque será que é o fim de uma ala, por exemplo, de Hollywood, né? Que você vai, através de uma foto ou através de um parágrafo, um texto, você pode replicar, fazer cenas, né? Ele vai trazer cenas. Até onde isso vai, vocês acham? É uma boa pergunta, porque a cada dia que passa, novas tecnologias aparecem em inteligência artificial e que ajudam a essa criatividade toda e ameaçam alguns setores. Acho que o grande ponto é como que os setores vão se adaptar a essas novas coisas. Então, você criar os vídeos hoje, com base no texto, como eu citei aqui, cria um vídeo assim, assim, ele vai fazer, você tem que ainda que atuar em cima de alguma maneira, para colocar a emoção, como a gente estava falando, para colocar o enredo correto e tudo mais. Então, você tem que ter um refinamento ali. E tem toda a outra parte não é só criar o vídeo. Tem a parte do público, como você atrair o público para ele assistir aquele vídeo, como você ter engajamento do público naquele vídeo ou naquela série, enfim, que você está criando. Então, tem vários experimentos das pessoas criando personagens em IA para vender coisas. Então, eu quero criar uma pessoa, sei lá, uma mulher nesse perfil, tal, não sei o quê, que pareça ser uma pessoa jovem, que pareça ser uma pessoa saudável, tal, não sei o quê, para vender o meu produto. A inteligência artificial, ela cria a mulher, ela cria o personagem, só que aquele discurso, para engajar o público, para ela vender o que a empresa quer que venda, isso ainda tem que ser refinado. Então, por isso que a gente fala muito disso, e o Garcia colocou bem aqui, é colaborativo, não substitui as grandes empresas, só que tem que ter uma adaptação de como trabalhar com essa nova tecnologia, justamente para você não dar um tiro no pé. Para você botar a tecnologia e não usar ela para nada. O Garcia falou uma coisa muito legal, que muito provavelmente a inteligência artificial, ou definitivamente, não vai conseguir replicar a inspiração humana. E como é que fica o Brasil e o brasileiro com a inteligência artificial? Ela não vai, de certa forma, comparando com outros países aí, e ela não vai conseguir replicar de maneira alguma a criatividade do brasileiro? Boa, né? Brasileiro é criativo. Não, brasileiro é reconhecidamente criativo, sempre, de todas as formas, em todas as crises, ele tira a criatividade de algum jeito, né? Verdade. Mas o Otávio colocou bem essa criatividade do brasileiro realmente nos diferenciando no mercado hoje, né? Nós temos hoje, vamos dizer, um molejo, né? Maior do que o americano, um pessoal um pouco mais engessado, né? E isso nos destaca no mercado, sim. E hoje eu não vejo como a IA substituir isso. Eu acho que essa criatividade a gente não perde e ela só beneficia nós brasileiros e as empresas brasileiras. Então, você surgiu o primeiro bilionário brasileiro feito através de IA.
que quer dizer isso? É um empresário, uma pessoa, na verdade são 2 sócios, que receberam um investimento, inclusive, lá do Vale do Silício, porque criaram um sistema, um programa, um aplicativo, que você conversa, entrevista, assim como você está conversando com a gente aqui, com alguém que você queira, com qualquer um que você queira falar, famoso, que já morreu ou que esteja vivo. Você pode entrevistar o Einstein. E o Einstein, ele vai te dar as respostas com base no conhecimento Baseado dele. com os dados que ele já falou, Que ele que ele tem. já escreveu. Então você pergunta para ele da teoria da relatividade, Isso. se ele era casado, conta um pouco da sua história de vida. Ele vai contar o Einstein falando com você. Isso é super criativo. Super criativo. Então não é mais só pegar uma inteligência artificial e criar um vídeo, ou um deepfake que o pessoal tem utilizado, para colocar a cara de alguém falando alguma coisa. Isso aí fez com que esse brasileiro se tornasse o primeiro considerado bilionário na área de inteligência artificial, porque ele recebeu um aporte gigantesco, porque isso você pode vender para qualquer um. Então você pode colocar lá, não precisa ser o LeBron James falando com você. Pode ser a inteligência artificial. É isso. E, obviamente os personagens aí também ganham royalties por conta disso. Então... Deixa eu levantar um tema que eu acho que eu nunca levantei aqui no Fala Aí, que é de educação. Vocês dois... Eu também. Nós somos pais. A minha é muito pequenininha, muito bebezinha, mas vocês têm crianças aí de 6, 10 anos. Como a inteligência artificial tem impactado a escola, não precisa nem falar de faculdade, mas a escola, e como vocês, como pais, lidam com isso em relação à educação dos filhos de vocês? Legal. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Primeiro, tem que desmistificar o que é inteligência artificial para eles. Entendeu? Por que isso existe? Por que a gente chegou até aqui? Porque, para eles, pega o meu de 6 anos, eu tenho um de 6 e um de 8, ele tem um de 10. De 10 e um de 7. E um de 7, já está muito fácil ali. Porque tem lá... A geração é muito parecida. Sim. Já tem o assistente virtual ali, uma Siri, uma Alexa, enfim, que já está ali em casa, que responde um monte de coisa para eles de maneira muito fácil. Então, eles são muito questionadores do porquê que eles precisam aprender algumas coisas, sendo que já tem um objeto ali, um aparelho ali em casa, que já sabe de um monte de coisa. Já tem muitas das respostas, ou quase todas as respostas. Por que eu preciso aprender tabuada ou matemática, no geral, se é só eu perguntar para a Alexa quanto é a conta? Putz, tem uma explicação para isso, tem o porquê das coisas. Então, não é só porque você tem um equipamento que sabe das coisas que você não precisa entender de onde vem. Então, isso é a primeira uma das coisas que eles desafiam muito a gente nas perguntas que eles fazem. E aí, a outra coisa é lá da escola. Sim. O que a escola está fazendo para inserir inteligência artificial neste contexto, para que também não emburreça uma geração ou ingesse uma geração que está vindo... que fala assim, você não precisa aprender isso porque tem alguém que já sabe isso aí, você não precisa se preocupar. Você tem que saber a origem das coisas, o porquê que as coisas estão acontecendo. Eu sou questionado demais, né? Antes mesmo da IA, né? Por que eu vou aprender tabuada se eu tenho uma calculadora, né? Isso. Então eu cheguei e falei assim, cheguei para os meus filhos, expliquei, falei, olha filho, quem ensinou a tabuada essa conta? Quem ensinou a IA o que ela está te respondendo? Então, alguém ensinou ela. Então, você precisa saber a origem de tudo, de como esse conhecimento veio até aqui. Não tem problema usar a facilidade que ele pode te proporcionar. Uhum. Mas você precisa entender a origem e a demonstração do que é feito, né? Na matemática, a gente aprende muito a demonstrar as fórmulas, Mas você coloca né? limite? Coloca o limite, principalmente no ensino fundamental, né? Ele precisa, onde ele entende o conceito de tudo, né? Eu determino limites, uso muito livro, gosto muito de usar livro ao invés de pesquisa no Google. A internet, a gente tem até uma brincadeira, se está aí na internet é verdade. Não, não é. Você pode ensinar, a IA, ela desenvolve inclusive, não é uma consciência, mas uma opinião. Então, se você entrar hoje na IA e tentar discutir ideologia de gênero, ela vai ter uma opinião. Ela já tem uma opinião, já tem uma opinião. Então, tá certo ou tá errado isso? Então, desenvolva você a sua opinião, desenvolva você, consuma um conteúdo que te dê um direcionamento. Exato. Com a experiência de vocês nessa área, qual foi a ideia mais transformadora que usou inteligência artificial até agora? Assim, como vocês falam, muda muito rápido e muda a cada dia, né? Vai vir, toda hora vem novas tecnologias.
Vocês já usaram vários exemplos nesse programa, né? O call center que vai mudar, não vai precisar mais do cara bilíngue, né? Não só call center, pelo visto, né? Mas vocês conseguem elencar pelo menos uma ideia transformadora aí de determinado setor? Puts, tem algumas. Eu vou no health, pode ser? Saúde. Sim, boa. Desenvolvimento de vacina do Covid. Sem inteligência artificial, a gente ia Não seria possível? a gente ia naquela viver velocidade? o desenvolvimento da vacina como a gente teve nas últimas décadas, que demorava muito tempo. Com a inteligência artificial, que definia os padrões, aprendia o que aconteceu naquele primeiro teste, replicava o teste já com algumas outras variáveis para te dar diferentes resultados, isso só foi possível ter uma vacina no tempo recorde que a gente teve por conta de inteligência artificial. Quer dizer, se o mundo viver mais uma pandemia, muito provável que essa vacina talvez vai vir até antes desse período que a gente viveu. O que se discute, até por Generative AI e tudo mais, é se a gente vai ter alguma nova pandemia. Porque tudo vai ser muito preditivo. Dá para prever. Exatamente. Exato. Então, os laboratórios hoje, eles têm os estudos, eles têm as informações. Mas já existia inteligência artificial antes da pandemia de Covid-19. Existia, mas não existia do jeito que está hoje. E a contenção disso. Se sabia que poderia vir um vírus ou uma pandemia dessa, talvez não na proporção que veio, sim, mas a vacina especificamente era um outro passo que ainda não tinha, ninguém, na verdade, estava olhando. Então era uma, sim, coisa muito relativa, nova aí. Nova. Eu gosto muito de exemplos do setor de saúde. Para mim é um dos que mais dá para se explorar hoje, mas acho que é algo que mais do cotidiano nosso, que vai facilitar a vida, né? Que a internet das coisas vem com tudo aí, né? Então a gente vai ter alguns saltos nos próximos anos de... Você já está vendo, né? Carros autônomos, agricultura autônoma, tomando trabalho, mas não é bem assim, né? Então você vai ter uma geladeira que vai identificar que você tá faltando teu leite, e ela mesmo já faz o pedido. Então vai ser algumas coisas que vão aparecer realmente, coisas novas de criação, criatividade mesmo. Vai modificar muito o comportamento e a vida humana. Vocês já tomaram muitas decisões nos negócios baseado em inteligência artificial? Sim. Sim? Hoje, muitas das decisões que a gente toma, ela tem informações vindas da inteligência artificial. Mas daí como é que é na prática? Você vai lá e... ou seja via mercado, ou seja via funcionários nossos, colaboradores nossos, ou via clientes. Então, basicamente, você tem uma base de dados onde tem informação de tudo que você precisa. Então, eu quero entender qual que é, por exemplo, no meu caso, uma consultoria de tecnologia, o que está na cabeça dos clientes como prioridade na área de tecnologia. Então, eu tenho isso mapeado. Eu tenho o meu portfólio. O que a minha empresa tem de tecnologia que atende aquilo. E aí eu tenho o meu CRM interno, que é o que esse cliente já consumiu, o que ele já tem e o que eu posso oferecer para ele. Eu juntando essas três coisas dentro de um Big Data, vamos chamar assim, a inteligência artificial vai lá, ele me traz insights dizendo, esse cliente aqui tem isso como prioridade, a gente tem esse portfólio que consegue atender este cliente e os grandes benefícios para esse cliente vão ser esses, baseado no que ele já comprou da gente aqui. Ou seja, é muito fácil chegar para um cliente e falar, cliente, se você comprar essa solução do meu portfólio, eu consigo reduzir a sua carga operacional em 30%, ou o seu custo de nuvem, por exemplo, em 30%, por conta das informações que eu já sei que você tem e da solução que eu tenho aqui dentro de casa. Uma das maiores vantagens da IA generativa hoje é a facilidade de você treinar ela, de você fornecer informação para ela hoje, né? Que é através de linguagem natural. Que as gerações anteriores, ela precisava de um programador, uma pessoa com uma instrução mais tecnológica para repassar o conhecimento para a máquina. Então, hoje, com essa facilidade, gestores, líderes, hoje você consegue dar um input de informações e pedir uma opinião, de uma análise muito mais rápida do que um grupo de analistas poderiam fazer. Então, é algo que a gente faz bastante, a gente chama de treinamento ou de curadoria, né? É claro que quanto mais treinamento, mais tempo, mais erros ela comete e mais ajustes, mais madura ela fica, né? E melhores as respostas. Então, gestores do mundo inteiro já vem usando isso há muito tempo. Você treina e pede opinião. E aí, o que eu faço?
Muito bem. É um mundo novo que a gente Sim. descobre cada vez mais e cada semana, cada gravação aqui, a gente vai descobrindo coisas com feras como vocês. Eu quero agradecer muito a presença do Otávio Argenton, que é CEO da consultoria de tecnologia Software One, e também o Rodrigo Garcia, que é Head de Negócios da C-Vortex, com sede em Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado mais uma vez pela Nós que presença de agradecemos. vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Garcia. Valeu, Foi Otávio. ótimo. Prazer. E olha, o Fala Aí, essa edição do Fala Aí vai ficando por aqui. A gente convida você sempre a comentar, a curtir, a compartilhar do jeito que você quiser. Muito obrigado sempre pela audiência, pela confiança e até a próxima edição.